Quero falar hoje a respeito do devocional diário. Essa será, na verdade, a primeira de uma série de aulas sobre as práticas espirituais. É importante entender que a palavra de Deus define não apenas o nosso credo, mas a definição do credo afeta também as nossas práticas. E as práticas espirituais são parte daquilo que encontramos na doutrina bíblica, e nós não apenas devemos praticá-las, mas é importante que entendamos o que elas são, até para que possamos saber como exatamente fazê-las. Mas antes de falar sobre essas práticas, nós vamos abordar aqui o assunto da adoração, da oração, né, da leitura bíblica, do jejum. Antes de entrar nelas, eu quero começar por essa aula dando um tom. Essas práticas são práticas diárias, ou seja, não deveriam ser práticas esporádicas, ocasionais, né, apenas no momento de necessidade, mas o que eu quero te mostrar biblicamente é que há fundamento óbvio, claro, explícito na nossa doutrina para que o relacionamento com Deus seja estabelecido numa base diária. Então vamos lá, eu quero começar com uma declaração de Paulo, quando ele escreve em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 16, e diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada, né? Mas versões como Almeida Atualizada usa a expressão, em vez de ser interior, o homem exterior e o homem interior. Mas Paulo está dizendo que o corpo, que é o homem ou ser exterior, se corrompe dia após dia. Nós estamos vivendo um processo de envelhecimento, de deterioração. Mas ele diz que o interior, contudo, ele se renova. Então existe uma renovação para o homem interior que é espiritual. Mas ele diz que ele se renova de dia em dia, né? Ou, como lemos a outra versão, dia a dia, ou seja, há uma renovação diária. Então, Deus nos permite vivemos essa renovação diária. Isso significa que há algo na perspectiva do dia após dia que deve ser entendido, começando lá do início de tudo, na criação. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 8, nós lemos que Deus visitava Adão e Eva, o primeiro casal, diariamente no jardim. Basicamente, Deus estabeleceu qual era o padrão de relacionamento que ele queria ter com o homem desde o início. Alguém diz com muita propriedade, se você quer entender o propósito, volte à origem. E quando vemos tudo lá no início, antes da queda, percebemos que Deus queria um relacionamento diário. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Qual o propósito de renovar a misericórdia? A misericórdia é oferecida ao ser humano. E manhã após manhã, uma nova cota da misericórdia nos está disponível, porque Deus espera que a gente possa buscá-la dia após dia. Quando olhamos para o maná, e há uma figura espiritual por trás do maná. O maná era o alimento que o povo precisava para o seu sustento natural e a sobrevivência no deserto. Mas em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 3, a Bíblia nos mostra que uma das razões pelas quais Deus concedeu o maná foi levar o seu povo a entender que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que procede da boca de Deus. O Senhor Jesus faria uma aplicação em Mateus, no capítulo 4, a respeito desse texto de Deuteronômio 8:3, que fala sobre o maná, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos entender que o maná figura a palavra de Deus. E qual era a forma como Deus, né, determinou o envio do maná? Era diário. Em Êxodo, no capítulo 16, nós lemos no verso 4, e depois dos versos 19 a 21 o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Não só recolheriam diariamente, mas a porção que pegariam deveria ser apenas para aquele dia. Dos versos 19 a 21 nós lemos: então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer, porque vindo o calor do sol, o maná se derretia. Então a figura que nós temos é que Deus não apenas o enviava dia após dia, mas ele queria que colhessem apenas a porção do dia. No dia seguinte voltariam a colher. Ou seja, nós temos um parâmetro estabelecido por Deus,
de que o maná, que figura a palavra de Deus, deveria ser usufruído diariamente. Também precisamos entender em Atos, no capítulo 2, nos versos 46 e 47, que a Bíblia diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então a Bíblia não só mostra que eles perseveravam diariamente no templo, mas a Bíblia diz que dia após dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então percebemos já no Novo Testamento, no padrão da vida da igreja, né, que eles compreenderam, né? Eles não viviam apenas de um evento semanal, de um culto de celebração semanal apenas, mas viviam de um relacionamento diário, buscando a Deus no templo, em casa, né, tomando suas refeições, testemunhando de Jesus, ganhando as pessoas dia a dia. Então, estabelecido que o relacionamento com Deus é diário, eu quero falar um pouco a respeito da importância de estar com o Senhor, né? De realmente separar tempo para estar com Ele todos os dias. Em Atos, no capítulo 4, no verso 13, a Bíblia se refere aos apóstolos dizendo que, ao olharem para Ele, o texto diz, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu acredito que uma das marcas que nós cristãos devemos carregar, né, além de uma conduta que reflete integridade, que reflete coerência com aquilo que a palavra de Deus ensina, nós também precisamos entender a importância de que as pessoas consigam perceber nas nossas vidas o resultado de termos estado com Jesus. Eu lembro quando ainda era garoto de ouvir uma frase que meu pai comentava algumas vezes nas pregações, ele era pastor, ele dizia assim, se eu ficar um dia sem orar, eu sinto a diferença. Se eu ficar uns 2, 3 dias sem orar, ele dizia, minha esposa sente a diferença. Daqui a pouco meus filhos vão sentir a diferença. Mas ele dizia, se eu passar de uma semana sem orar, a igreja vai sentir a diferença. Né? Em outras palavras, meu pai dizia, ainda que você não torne público o seu tempo com Deus, o resultado dele, ou da falta dele, pode ser percebido pelo público. E nós precisamos entender a importância de estar com o Senhor, não apenas pelo resultado que podemos transbordar na vida de outros, mas primeiramente pelo próprio relacionamento com Deus. Em Lucas, no capítulo 10, dos versos 38 a 42, nós temos aquele conhecido episódio que envolve, né, a visita de Jesus na casa de Marta e Maria em Betânia. A Escritura diz, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós temos algo digno de nota aqui, que é quando o Senhor Jesus diz, uma só coisa é necessária. Né? Marta queria agradar Jesus, estava na boa intenção, ela estava praticando não só algo que poderia ser classificado como boas maneiras e cultural, que era a hospitalidade, mas um princípio bíblico. Ela não apenas estava interessada em servir Jesus, mas Jesus normalmente não chegava sozinho, tinha uma tropa que viajava com ele. Né? Imagino que preparar comida para aquele grupo todo era trabalhoso. E ela perde parte da mão de obra, talvez 50% da mão de obra, que era sua irmã, que em vez de estar ajudando na cozinha, né, e nas questões da casa, ela estava lá sentada aos pés do Senhor Jesus. E embora a motivação de Marta é correta porque ela quer agradar Jesus, nós precisamos observar que ele diz, uma só coisa é necessária. Em outras palavras, no final das contas, no frigir dos ovos, como diziam os antigos, uma coisa realmente conta. Que coisa é essa? Quando o Senhor Jesus diz, Maria escolheu a boa parte, significa que estar aos pés do Senhor é aquilo que realmente conta e importa. Qual a razão da nossa existência? Para que fomos criados? Em Atos, no capítulo 17, o apóstolo Paulo estava pregando em Atenas, falando a um povo sedento de respostas, o palco da filosofia do mundo dos seus dias, talvez nenhum outro lugar no mundo, né, houvesse tanta gente por metro quadrado com os mesmos questionamentos básicos, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, e para esse povo sedento de resposta.
o apóstolo Paulo diz que de um só homem, versos 26 e 27 de Atos 17, de um só homem, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. E aí entra o indicativo de propósito da criação, para que o buscassem. Ou seja, a Bíblia mostra que eu e você fomos criados para buscar a Deus. Então não existe nada mais importante no cumprimento do nosso propósito do que buscar a Deus, do que estar com o Senhor. Mas muitas vezes nós criamos uma mentalidade de não tenho tempo para estar com o Senhor, porque preciso fazer outras coisas. E nos dedicamos a outras coisas que não são tão importantes quanto cumprir o propósito, que é estar com o Senhor. Quando Jesus diz, né, para Marta, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada, Jesus está dizendo de jeito nenhum que você vai usar a minha influência para tentar tirá-la daqui. Ela fez a escolha certa. Né? Muitas vezes nós não paramos para pensar nisso, mas Eclesiastes capítulo 10 diz nos versos 9 e 10, quem arranca pedras será ferido por elas e o que racha a lenha se expõe ao perigo. Observe que ele fala de rachar a lenha. Logo depois ele diz, se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força, mas com sabedoria se obtém êxito. Outra tradução diz, a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Do que a Bíblia está falando? O camarada vai rachar a lenha, está com o machado na mão, que é o instrumento, mas o machado está embotado, o ferro não está afiado, não tem corte. Então, ele vai botar muito mais força, ele vai gastar energia com isso, ele vai gastar mais tempo do que gastaria se o machado tivesse afiado. Agora, imagina alguém abordando esse lenhador, dizendo aí, por que você não para afiar o machado? Ele diz, não tenho tempo para isso. A gente olharia e diria muito estúpido da parte da pessoa dizer que não tem tempo para algo, mas o não ter tempo para afiar o machado faz com que ele perca muito mais tempo. Eu vejo desde pastores, ministros, líderes, né, que não estão gastando tempo com o Senhor. E às vezes alegam, não tenho tempo para isso. Anos atrás, eu lembro ter lido, logo no início do meu ministério, um livro cujo título era Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ou seja, quanto maior é o ritmo ministerial e é o exemplo que nós aprendemos com Jesus, mais nós devemos proteger essas práticas espirituais, porque elas dizem respeito não apenas ao usufruir Deus, que em primeiro lugar é o propósito da criação, é a coisa que realmente importa, mas até mesmo, em segundo lugar, na hora de transbordarmos o que de Deus recebemos, é isso que fará toda a diferença. Em Jeremias, no capítulo 2, no verso 13, nós vemos a seguinte declaração de Deus, porque o meu povo cometeu 2 males. Número 1, abandonaram a mim, a fonte de água viva. Número 2, cavaram cisternas rachadas, outras traduções de cisternas rotas, que não retêm as águas. Né? Deus está dizendo, meu povo cometeu 2 males. Primeiro, me abandonaram, eu que sou a fonte de água viva. Né? Quando não vamos ao Senhor, estamos abandonando a fonte de água viva. Mas por que abandonar a fonte? A Bíblia diz, fizeram para si cisternas. As cisternas eram o lugar onde eles depositavam, guardavam, armazenavam água de chuva, né? E de outras formas. Para quê? Para que não precisassem ter que se locomover em direção à fonte e buscar água. Hoje nós temos água encanada, né? Todo o conforto nem nos permite imaginar o trabalho que era carregar água. Mas até pouco tempo, estamos falando de 1,5 século atrás, em muitos lugares do Brasil, a realidade era da pessoa carregando a lata d'água na cabeça. Né? Ela fazia força, ela tinha longas caminhadas, carregava peso, era custoso. Agora, se a cisterna está cheia e a gente não precisa ir buscar água todo dia, é mais confortável. Mas Deus está dizendo, eles me trocaram a mim o manancial e tentaram armazenar água para não ter que vir a mim buscar. Só que Deus diz, é impossível você armazenar as águas da minha presença. Há algo a respeito desse relacionamento diário com Deus, que não adianta eu e você, a semelhança do que os israelitas fizeram com o maná, né? Tentar trabalhar com estoque. Né? Eu brinco que às vezes o crente tenta dar uma de camelo, vamos encher o tanque, enfrentar 40 dias no deserto com aquilo, e não é essa a dinâmica do relacionamento com Deus. Nós já mostramos que o relacionamento com Deus tem uma base diária. E, além de entendermos a base diária do relacionamento com Deus, qual o momento do dia que deveríamos buscar a Deus, ou seja, ter o nosso momento devocional. Né? Eu não quero estabelecer aqui uma regra que é inflexível. Né? Há pessoas, por exemplo, são aquelas pessoas matinais, já acordam de manhã cheio de energia, disposição, mas quando, né, vai entardecendo o final do dia, elas já estão acabadas e não rende para muita coisa. Há aqueles que de manhã demoram para pegar, eu brinco que parece que é o carro que vai pegar no tranco, né, que dá trabalho com a ignição,
mas no final do dia são as pessoas que estão ali acesas, ligadas, acordadas, né? Então tem pessoas que preferem fazer o devocional no final do dia por ser um momento que elas dizem, olha, mentalmente me rende mais. Então eu não quero estabelecer aqui nada inflexível, até porque eu sempre fui a pessoa que no final do dia, meu tempo com Deus, ele me parecia render mais do que no início. Mas há algo que eu quero estabelecer como sugestão e que ao longo do tempo eu tenho tentado mudar e ajustar na minha própria vida, que diz respeito ao princípio das primícias do dia. Então vamos lá, em Romanos, no capítulo 11, no verso 16, a Bíblia diz assim, se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. O que ele está falando das primícias da massa e depois da sua totalidade? Né? A celebração da festa das primícias, né, ou da colheita, da consagração das primícias, ela tinha duas etapas. Em primeiro lugar, a pessoa entrava na colheita, abraçava ali um feixe com o braço, com o outro cortava com a foice, ela parava, interrompia o processo, ia apresentar aquilo em oferta e movimento ao Senhor, né, através do sacerdote. Depois, ela contava um período determinado por Deus e haveria uma nova oferta a ser feita ao Senhor. Dessa vez, ela faria uma oferta de cereais, é por isso que a Bíblia usa a expressão a massa, ou pão das primícias, e ela seria trazida já com o fruto daquilo que também foi colhido, mas ainda não estava sendo consumido. Então Deus está dizendo, se você santifica a primeira parte de algo, as primícias, aquilo do qual ela foi tirado, o restante que vem depois, foi santificado junto. A mesma lógica vale para a declaração, se for santa a raiz, também os ramos o serão. A raiz não é só a parte principal da árvore, é a primeira parte que quando a semente germina e se forma, são né, obviamente, as raízes. Quando a primeira parte de algo é santificada, o restante que vem dela também será. Se nós seguimos essa lógica e santificarmos ao Senhor o início do dia, né, acredito que nós estamos santificando o restante do dia. Além também de colocar Deus em primeiro lugar, à frente e antes das demais coisas. Se é a razão principal da nossa existência, por que ignorar isso? Em Êxodo 34:2, nós vemos Deus falando com Moisés, prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o Monte Sinai e se apresente ali diante de mim no alto do monte. No Salmo 5, verso 3, nós lemos Davi declarando, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Né? Isso aponta, não apenas sugere, para o fato de que havia um posicionamento de buscar a Deus logo cedo. Isaías capítulo 50, verso 4 diz, o Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. Me desperta para que eu o ouça. Ou seja, tão logo acordamos, um excelente momento para dar ouvidos a Deus, a sua palavra. Marcos capítulo 1, verso 35 diz, tendo se levantado de madrugada, está falando de Jesus, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. É lógico que havia uma dinâmica no mundo antigo, diferente do mundo moderno, que era a própria ausência de eletricidade, de luz artificial. Nós temos as candeias, né, que eram usadas, mas de uma maneira muito limitada em termos, né, daquilo que nós podemos dizer de trazer claridade, a capacidade de atividades. Então, 6 horas da tarde, escurecia, as pessoas já não tinham muitas atividades, muitas delas, às 8 horas, estavam dormindo. Ou seja, quando nós lemos a expressão meia-noite, era metade da noite mesmo. A pessoa podia fechar às 8 horas do ciclo de sono e acordar às 4 da manhã, antes do sol nascer. Ou seja, quando acordavam, também ainda não havia muitas atividades. E normalmente um tempo como esse, antes de começar o trabalho pesado, era um momento muito propício para se buscar a Deus. Né? Eu sei que hoje nós temos uma outra dinâmica de horários e tudo mais, mas o princípio ele merece ser considerado. Quando santificamos o Senhor, as primícias do dia, estamos santificando o restante daquilo do qual, né, essas primícias foram tiradas. Estamos declarando a Deus que Ele é importante, que Ele vem em primeiro lugar. Estamos garantindo, né, aquilo que não poderia ser negociado na correria do dia a dia depois. Vamos falar um pouco a respeito das práticas devocionais. Em primeiro lugar, o que é a definição disso? Quando falamos de devoção, estamos falando do tempo com Deus, obviamente. Hoje em dia, eu vejo pessoas que acreditam que um tempo devocional é fazer uma leitura de um texto pronto.
né? Então, algo que te faça refletir nas coisas de Deus e está ótimo. Eu quero te dizer que está longe de ser o que deveria, né, definir o nosso momento devocional com Deus. Aliás, já cheguei, né, a ver literaturas que, assim, devocionais para pessoas que não têm tempo, né? Às vezes são figuras e pequenas frases onde a pessoa sequer vai refletir em alguma coisa. E algo deve estar muito errado quando a gente está tentando oferecer, né, subterfúgios para que as pessoas não precisem arrumar tempo para o devocional. Independente de quanto durará o seu devocional, evidentemente nós precisamos aprender a nos organizar para ter o tempo com Deus. Então, no que consistem essas práticas devocionais que eu e você deveríamos praticar diariamente, né? Em primeiro lugar, eu quero começar pela adoração. Salmo 145, 2 diz assim: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei, né? Ou seja, você pega o modelo do Antigo Testamento, né, e você há que considerar que eles tinham, né, um momento semanal de adoração, né? Isso para o povo judeu se tornava, né, essa prática nos sábados. Então, ainda que nós tenhamos reuniões semanais para congregar o povo, ele está falando sobre bendizer a Deus todos os dias. Ou seja, nós não dependemos de estar reunidos com todos os demais irmãos para que possamos louvar a Deus. Nós podemos fazer isso todos os dias, e não só podemos, como devemos fazer isso no âmbito pessoal, né? Então, acredito que todos os dias devemos louvar ao Senhor. A adoração não se resume à música, embora não a exclui e também a inclua, né? Nós precisamos entender isso, que quando tiramos tempo agradecendo o Senhor por tudo que Ele tem feito, reconhecendo quem Ele é, né, fazendo afirmações a respeito da sua grandeza, nós estamos adorando a Deus. Também é importante, né, que a gente possa aproveitar não só no momento devocional, ao longo do dia, oportunidades que temos para adorar o Senhor também com músicas e canções. Eu, de toda a minha família, sou o que menos carrega qualquer traço de musicalidade, mas ainda assim, às vezes, gosto, né, de botar um momento de música, de orar com aquela música, às vezes, né, me arrisco a cantar junto quando tem ninguém por perto, porque ninguém, né, iria suportar me ouvir cantando, mas a definição de adoração não depende da música, né? Muitas vezes podemos estar ali sem nenhuma música, sem nenhum instrumento, né, reverenciando a Deus de diversas formas, né? Eu particularmente gosto num tempo devocional dobrar os meus joelhos, declarar algo diante de Deus. Não é uma exigência bíblica que oração e adoração seja feito só dessa forma, mas é parte do modelo bíblico essa figura de rendição. Então, ainda que a música não esteja lá, eu e você precisamos entender a importância da adoração, do louvor, né, de engrandecer a Deus. Segundo lugar, nós precisamos entender a importância da oração. Em Mateus, no capítulo 6, quando o Senhor Jesus, indagado pelos discípulos que pedem, nos ensina a orar, né, os orienta, nós temos algo interessante. O verso 11 de Mateus 6 nos mostra que Jesus, numa oração modelo, não é uma reza a ser repetida, mas é um modelo de oração, o Senhor ensina eles a dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Né? Ou seja, o pão diário dá hoje. E amanhã? Amanhã ora outra vez. E depois da manhã? Ora mais uma vez. E depois de amanhã? Vai ter que orar outra vez. E depois de amanhã? Vamos seguir orando, porque a oração ela deveria fazer parte de uma base diária. E não apenas o clamor pelo pão, mas, obviamente, toda a extensão desse modelo de oração aponta na direção de algo que eu e você deveríamos fazer dia após dia. Agora, já destacamos a importância da adoração, já falamos aqui sobre oração em base diária. A pergunta é: e a leitura e a meditação na palavra? Né? Depois, ofereceremos aulas aqui falando sobre adoração, falando sobre oração, falando sobre leitura e meditação bíblica. Vamos ter aulas sobre cada uma dessas práticas, mas eu quero, por enquanto, mostrar. Estamos dizendo que é uma devoção diária e quais são, né, as práticas que devem estar no nosso momento devocional. Então, falando sobre a meditação na palavra, em Deuteronômio 17, nos versos 18 e 19, nós lemos o seguinte: também Deus estava falando sobre o futuro rei. Quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever no livro uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá
todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Ou seja, não era todo o povo que tinha acesso à lei de Deus. Muitas vezes as leituras da lei eram feitas publicamente. O povo se reunia para que os sacerdotes que tinham acesso a essas cópias dos livros fizessem a leitura e, dessa forma, eles tomassem conhecimento. Aliás, a gente pode dizer que durante muito tempo a maior parte do povo de Deus não teve acesso, né, ao livro da lei. Então, quando você vê declarações do próprio Davi, o quanto amo a tua lei, é porque ele, como rei, tinha uma cópia e tinha acesso, mas não era privilégio de todos, né? Agora, desde a reforma protestante, onde nós tivemos também ali a imprensa, a prensa, né, começando a gráfica a partir de Gutenberg, a Bíblia se tornou um livro popular, acessível, que pôde ser colocado na mão das pessoas. Agora, se Deus está falando que a leitura diária nos ajuda a aprender a temer o Senhor, e hoje não dependemos apenas, né, de um ou outro ter acesso, e todos nós temos acesso, então como deveríamos usá-lo? Da mesma forma como Deus recomendou que aqueles que tinham acesso na época, que não eram todos, usassem, numa base diária, leituras bíblicas diárias. E nós não lemos a Bíblia apenas para aprender o que está escrito, mas para aprender o temor do Senhor, né? Ou seja, não é apenas ter acesso às informações, conhecer o credo doutrinário, as histórias, mas eu e você precisamos entender que a palavra renova a nossa mente, isso determina a transformação, ela alimenta o nosso espírito, ela alimenta a nossa fé, enfim, há vários motivos pelos quais eu e você devemos ter um relacionamento com a palavra de Deus. Eu sei que não podemos limitar só a leitura, porque a Bíblia faz uma distinção de leitura e meditação. Posteriormente, na aula correta, nós vamos falar a respeito disso. Mas o ponto a ser destacado é: devemos aproveitar as facilidades no mundo moderno. A maior parte das pessoas hoje consegue carregar a Bíblia na palma da sua mão num celular, né? Você tem programas de leitura, você tem inúmeras facilidades, o tamanho da letra, o tipo de versão que quer, né? Há muitas formas e maneiras de nos organizarmos para que a gente possa ter essa relação com a palavra de Deus, né? A Bíblia tem 1189 capítulos. Eu digo que o mínimo que se espera de um crente deveria ser uma leitura anual, né? E para uma leitura anual, você consegue fazer isso com 3,25, ou seja, 3 capítulos e um quarto de capítulo por dia. Quando meu filho, né, era pequeno, começou a ler a Bíblia, eu dizia para ele: filho, de segunda a sexta, dia de aula, você lê 3 capítulos, sábado, domingo, que não tem aula, você lê 4. Né? Ele começou a ler a Bíblia ainda criança. Aos 6 anos de idade, ele tinha completado a primeira leitura, aos 7 a segunda, né? Aos 8 a terceira. Com 9 anos, ele falou: pai, se eu ler 7 por dia, que vai dar um pouco mais que o dobro, eu leio 2 vezes no ano. Eu falei: né? Ele começou a manter isso diariamente e ler a Bíblia 2 vezes por ano, né? Aos 11 anos de idade, ele já tinha lido a Bíblia 9 vezes. E eu lembro que um dia eu falei para ele: é melhor você parar de contar, porque isso às vezes deixa a pessoa, né, orgulhosa a respeito do assunto, mas o importante é que a gente leia. Então, nós precisamos de leitura e meditação na palavra, né? E uma boa sugestão é entender que Jesus, em Mateus 6, diz: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, Mateus 6,6, e fale a sós, ou seja, em secreto com o teu pai. Então, o momento devocional, a gente deveria encontrar lugares especiais, né? Quando Jesus falou do quarto, ele está falando de algo reservado. Isso não significa que o devocional tenha que ser feito só no quarto, mas nós precisamos encontrar lugares reservados, calmos, tranquilos, com privacidade, sem interrupção, onde a gente possa desenvolver essa prática. O que a maioria das pessoas que tem praticado ao longo do tempo dizem é que quando você define um lugar, você cria um senso de identidade, uma espécie de ambiente, né? Isso facilita a rotina, né? No entanto, há momentos que temos que adequar. Eu, nas minhas viagens, né? Há momento que eu leio a Bíblia num hotel, tem hora que eu estou lendo num aeroporto, tem hora que eu estou lendo num voo que começa muito cedo, porque eu não quero deixar isso para depois. Então, nós também podemos fazer adequações, mas deveríamos nos organizar, inclusive de preferência tendo um ambiente, porque isso também se torna de grande utilidade. Então, termino dizendo: momento devocional não é ler uma reflexão num livro. Isso pode até ser um acréscimo, mas nós temos que ter essas práticas de adoração, oração, leitura e meditação na palavra.
e elas devem acontecer em base diária, devem ser parte da nossa prioridade. Que Deus nos ajude não só a entender, mas a praticar essas verdades.